iniciando aqui a apresentação do trabalho da matéria de segurança e auditoria de sistemas. Aqui na primeira questão, pede para a gente estudar o firewall do NetFilter, principalmente as linhas de comando iptables e ipstables, e apresentar suas principais opções. Falando primeiro do NetFilter de forma geral, ele é um subsistema do kernel, no kernel Linux, que ele oferece muitas diversas funcionalidades relacionadas à manipulação de pacote de redes, basicamente. Então, para criar política de filtragem e qualquer tipo de manipulação de pacote, geralmente se usa o NetFilter. E agora falando das ferramentas de linha de comando, né? Vamos começar aqui falando do iptables. O iptables ele nada mais é que isso, né? A ferramenta de linha de comando que é utilizada no NetFilter para pacote de IPv4, né? Para você definir as regras e as filtragens. Então, eu vou mostrar aqui alguns comandos. Tem o comando append, que você vai adicionar uma regra, né, ao final de uma cadeia. E tem o comando delete. Então, aqui é um exemplo. Aqui a gente está, né, iptables especificando qual é a ferramenta de linha de comando. A gente está colocando aqui o comando add append, explicando aqui o append primeiro. Estamos dizendo que vai ser na cadeia de input. Estamos especificando aqui o IP que a gente vai fazer esse processamento. E no final a gente fala o comando que a gente quer, né? A gente vai dar drop. Então a gente está adicionando uma regra de drop no final. Agora de delete, vai remover, né, uma regra de uma cadeia. Aí aqui no caso a gente está novamente definindo, né? Falando qual é o esquema de linha de código que a gente está usando, iptables. Aqui o comando delete. Novamente na cadeia input aqui a gente está especificando qual regra que a gente está deletando, né? No caso aqui foi a primeira regra. Aí tem o id insert para inserir em uma posição específica. Novamente aqui, né? O comando, a cadeia, a posição específica que a gente quer inserir, né? O IP e no final o tipo de regra. Aqui é para listar todas as regras, né? A gente usa o L. Então aqui na hora que desse comando vai listar tudo. E para remover todas as regras de vez, a gente usa o F de flush. Agora, sobre o IPC Stable, como eu tinha explicado, o IP Table a gente usa para manipular pacotes IPv4 e o IPC Stable é IPv6, né, para pacotes IPv6. Então, as sintaxes são basicamente idênticas, então eu só vou mostrar aqui novamente a mesma coisa. A diferença é que de vez a gente está passando por IPv4, a gente está passando por IPv6, como é possível ver aqui, mas os comandos são basicamente o mesmo, né? Mesma estrutura, a gente fala qual é o sistema de linha de comandos que a gente está usando, que é, no caso agora o PC Stables, novamente aqui o comando de append, né, que está sendo também para a cadeia de input, o IPv6 e no final o, a regra que a gente está adicionando. Então, a mesma coisa aqui, para o delete, para o insert, o list também não muda e o flush também não. Então essa aqui é a letra A, é a questão A da lista. Agora vamos aqui para a letra B, foi pedido para criar uma máquina virtual com DB11 e instalar o seguinte serviço, né? O servidor web, que vai ser o Nginx, e um servidor FTP e um servidor SSH. Então, aqui iniciamos, né? A gente, para configurar o Nginx, primeiro demos um sudo apt update para ver se para atualizar qualquer pacote que seja, né, de atualizado. E depois o comando padrão de instalar o sudo para ter o usuário master apt install nginx. E aqui, como mostra no print, foi instalado com sucesso o nginx. Depois a gente temos ainda um status nginx para ver se tinha dado tudo certo. E aqui, né, deu tudo certo, já estava instalado. E agora para instalar o FTP, a gente optou por utilizar o VSFTPD, né? Que é um dos melhores aí FTP, né? Tem uma boa segurança. E para instalar a gente usa o mesmo comando, né? Sudo apt install vsftp, vsftpd. Então, demos o comando, depois demos um start e ele já estava rodando. Depois aqui também testamos o status, né, com o comando sudo system ctl status e o nome da biblioteca que instalamos. E ela aqui rodou de boa também. E para instalar agora para o SSH, a gente também
optamos por usar o OpenSSH Server, que eu acho que é o mais popular de todos. Então, para instalar, a gente novamente demos o sudo apt install OpenSSH Server. Aí pediu a senha do sudo para ter o usuário administrativo e também foi instalado com sucesso. Na verdade, aqui ele já estava instalado, então aqui no print pode dizer que está zero pacotes atualizado, zero pacotes não instalados, porque pelo menos nessa versão do dev já estava com o OpenSSH Server já instalado. E aqui depois pede para a gente testar, né, o IPv4 PV6. Então, para garantir que ele está funcionando, a gente fez, né, a gente pingou aqui para ter a certeza. Colocamos o comando simples, né, que é o ping, e o IPv4 nesse caso. E como pode ver, a conexão estava funcionando, pingou aqui tranquilamente. Então, testamos aqui esse protocolo e esse protocolo funcionou. Aí no IPv6 o processo é basicamente o mesmo, só que em vez de ping a gente coloca ping 6 e o endereço do IPv6 da nossa máquina. E aqui novamente pingou tranquilamente, pode ver que está funcionando tranquilo. Aí agora aqui pra gente a próxima questão pede para a gente testar as regras, né? Primeiro para liberar o acesso do servidor web. O servidor web que a gente optou foi o Nginx e por padrão, né? O Nginx é, na verdade, por padrão, ele trafega na web, né? No geral, trafega na porta 80, que é usada pelo HTTP. Então, a gente adicionou uma regra para liberar justamente na porta 80. Então, a gente usou o iptables, né? Então, aqui é o comando iptables, o comando de append, dentro da cadeia de input. Aí a gente especificou a porta e depois a regra. Aí aqui depois para a gente testar, a gente usou o sudo iptables traço L, traço V, traço N. Então aqui já pode ver que a regra já foi aceita. Quando a gente estava testando, como não dava nenhuma. A gente testa e não aparece nada que confirmando ou não, eu acabei fazendo duas vezes, então ficou com as duas regras aqui. E para bloquear o acesso, o comando é basicamente o mesmo, né? Também do IPTBs que a gente mostrou no começo da apresentação dessa lista, né? Então a gente usa o comando add-append na cadeia input, especificando a porta, só que no final o comando é a regra de drop. Então, essa é a regra que vai bloquear acesso naquele servidor web. Novamente, eu dei aqui o comando para ver as regras, né? Que afinal adicionado, novamente eu acabei cometendo a mesma coisa de repetir duas vezes a regra, mas a regra aqui está funcionando tranquilamente. Agora, para liberar o acesso no servidor FTP, já no caso do Nginx, a gente liberou na porta 80 e aqui no FTP vai ser na porta 21 e na porta 20, né? Que são geralmente as portas aí usadas para fazer esse tipo de conexão FTP. Aqui no caso a gente usou também o iptables, né? Que é para além de comando que a gente utiliza geralmente para o IPv4. Adicionamos novamente aqui na cadeia de input e na porta 21, depois novamente na porta 20. Aqui nosso teste de acesso o servidor FTP, ele estava funcionando tranquilamente. Para bloquear, a gente também novamente bloqueou na porta 20 e 21, um comando parecido, só que ao invés disso foi um comando de, né, para blog, de drop. Agora para liberar o acesso no servidor SSH, para permitir o tráfego, a gente fez a porta 22, que normalmente é a porta, né, continuando aqui, aí para permitir o tráfego na porta 22, né, para ter conexão de SSH, a gente usou novamente aqui na cadeia input, usamos o comando add-append para adicionar uma nova regra, especificamos aqui a porta 22 e o comando foi de accepted, né? Quando a gente utiliza esse lead comando, aí pronto, aí já está liberado as conexões no servidor SSH. Novamente testamos a conexão aqui no servidor SSH e pode ver aqui que funcionou tranquilamente. A conexão já estava sendo liberada. Para bloquear acesso no servidor SSH, novamente a gente faz na porta 22 e aí o comando de drop e também na cadeia de input. E para bloquear o ping, né? Nas questões anteriores a gente testou lá, viu que estava pingando tranquilamente. Aí agora para bloquear o ping, a gente vai descartar os pacotes ICMP, também utilizando o iptables. E o ICMP do tipo 8, né?
que aí vai acabar com a capacidade de pingar dessa máquina virtual que a gente configurou. Então a gente fez aqui, né? Especificamos que ia ser o ICMP e no final a gente dá o drop. A gente colocou para pingar novamente, pode ver que não pingou. E para liberar o ping, a gente adiciona também uma regra no ICMP, só que a regra agora é de accepted. Então aí novamente já libera o ping de novo.